Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui numa sessão que está até agora a ser tão estimulante. Portanto, sinto-me muito privilegiado de estar hoje aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar muito especialmente o Paulo Vasconcelos, organizador, ou melhor, promotor desta sessão. Igualmente a professora Carla Sequeira e a professora Joana Alencar, que fazem parte da comissão organizadora destas oficinas de investigação, os meus estimados colegas neste painel e todas as pessoas aqui presentes. Eu estou aqui nesta oficina de investigação como uma espécie de aluno repetente, porque já não é a primeira vez que participo, embora anteriormente estive num registro muito diferente daquele que me traz agora aqui, uma vez que a intervenção anterior foi sobre a grande narrativa das acácias e das suas peregrinações globais. O tema hoje é um tema aparentemente muito mais restrito, uma abordagem de uma paisagem vegetal específica, o Vale de Santo Turcato, próximo de Guimarães, que está associada à construção de um texto sobre os seus elementos vegetais numa perspectiva de história ambiental. E isto pretende ser um contributo para uma obra coletiva sob a égide da Irmandade de Santo Turcato, cujo lançamento está previsto para o presente ano e cujo conjunto de autores aborda múltiplas dimensões, nomeadamente a história, a devoção e o património. O meu objetivo hoje com esta apresentação é sobretudo partilhar alguns aspectos do processo de construção do meu contributo para esta obra. O Vale de Santo Turcato, como provavelmente todos os presentes saberão, situa-se próximo de Guimarães, no Entre Douro e Minho. É uma paisagem agrária de gênese antiga, mas em acentuada transformação, que se desenvolve na bacia do Ribeiro de Seio, que é um afluente do Ave. E aquilo que vemos aqui nesta fotografia do espólio da Associação Muralha, a Associação de Guimarães para a Defesa do Património, que tem uma excepcional coleção de clichês antigos, é precisamente uma panorâmica do Vale de Santo Turcato, captada entre 1900 na primeira, na segunda ou na terceira década do século XX, no qual emerge como elemento de destaque uma construção desmedida, que é um santuário que ocupa aquela posição quase central na imagem, um santuário de gênese oitocentista, de arquitetura revivalista e eclética, cuja construção se inicia cerca de 1825. Como é sabido, no interior deste santuário está exposto publicamente um corpo mumificado que se supõe ser o de Santo Turcato, um santo não canónico, que foi transferido para este local cerca de 1850 e que é conhecido por Santo do Povo, sobre cuja vida e obra existem, na opinião de Albano Nobelino, as mais desencontradas opiniões. As obras do santuário foram relançadas em 1866-67 com a intervenção de um arquiteto prussiano, Ludwig Bonstedt, na sequência de um concurso internacional lançado pela Irmandade de Santo Turcato nessa ocasião. Esse projeto seria posteriormente revisto pelo arquiteto Marques da Silva a partir do final do século XIX, e ele acompanhou as obras do santuário até à sua morte nos anos 40. O santuário só viria a ser concluído em 2006, portanto foram quase 2 séculos de construção deste santuário, deste elemento central da paisagem cultural de Santo Turcato. Em 2006, com a colocação da cúpula sobre o zimbório, terminam as obras, e em 2019, portanto há relativamente pouco tempo, o santuário foi elevado à categoria de Basílica Menor. Para quem eventualmente não conheça ou não saiba onde fica o santuário, eu vou passar a distribuir uns folhetos, agradeço, produzidos pelo Turismo de Guimarães. Não foi o Turismo que me pediu para distribuir estes folhetos, foi eu que tomei a iniciativa de me dirigir ao Turismo de Guimarães e os pedir, porque me parece que podem auxiliar a localização
do santuário e também a referência a alguns de outros aspectos ao longo desta apresentação. Este bilhete postal pretende ilustrar um outro aspecto crucial ligado ao próprio santuário, que é o da chamada Romaria Grande de Santo Turcato, porque desde meados do século XIX que o santuário é pretexto e palco para uma romaria popular que se celebra anualmente no início do mês de julho e que chegou a ser considerada uma das maiores romarias do Entre Douro e Minho. Nessa altura chegava-se a Santo Turcato em carros de cavalos e, segundo o testemunho de Alfredo Guimarães, no início do século XX, com o sol a arder entre os milharais, os montes, as videiras, as carvalhas redondas. Hoje, quando cheguei ao Porto, olhei de novo para este painel que está no átrio da estação de São Bento e que representa precisamente uma cena da Romaria Grande de Santo Turcato, pintada por Jorge Colasso, com diversos aspectos daquilo que no início do século XX estavam associados a esta romaria, desde a dança, da música, da comida e da bebida, naturalmente, do cansaço dos peregrinos, enfim, do ruído e do bulício associados a esta grande manifestação popular, que esteve interrompida durante a pandemia, mas que no ano passado, com grande felicidade dos santo-turcatenses e de muitas outras pessoas, voltou a aparecer a Romaria Grande. É este o cartaz da Romaria do ano passado, cuja estrela principal foi o infalível Quim Barreiros. Não é? Feito este preâmbulo, em que é que consiste, essencialmente, o trabalho que eu realizei? Em lançar algumas questões à paisagem vegetal de Santo Turcato. Que paisagem vegetal é esta? Como tem evoluído? Quais são as suas perspectivas de evolução futura? Paisagem esta que é descrita como sendo uma paisagem aveludadamente verde, interminavelmente verde, como o mesmo Alfredo Guimarães refere em 1953 num guia sobre a cidade de Guimarães. Bom, é verde, mas não é um verde homogéneo. Aqui, na fotografia que estão a ver, para já, de verde não há nada. É tudo a preto e branco e uma escala de cinza, não é? Mas facilmente reconhecemos em primeiro plano uma árvore que tem uma silhueta inconfundível, que é um pinheiro manso, logo atrás um pinheiro bravo, ao lado um carvalho, do lado direito a figura esguia de um eucalipto, e para além destas árvores vemos, isso sim, toda a extensão dos campos cultivados na parte de várzea do Val, e ao fundo, como podem reparar, isto tem cursor, cá está o mosteiro, não é o mosteiro, o santuário de Santo Turcato. O mosteiro é outra coisa, a gente já irei fazer alguma referência a esse mosteiro. Bom, como é que uma pessoa se aproxima de uma paisagem vegetal que embora sendo local, tem esta abrangência, todos estes elementos, toda esta complexidade? Aquilo que eu escolhi foi fazer uma coisa que é relativamente, que de original tem muito pouco, mas que é essencial no estudo geográfico de uma paisagem, que é começar por andar a pé, percorrendo essa paisagem, atravessando o Val, coisa que eu fiz em agosto de 2021, como estratégia de aproximação. Isto que aqui está é apenas um facsímile do caderno de campo que usava nessa altura, por acaso até era pautado. Eu gosto mais de cadernos de campo sem linhas, mas quando fui à loja comprá-lo era o que havia. Portanto, o meu percurso começa pelo registro da vegetação ribeirinha e pelas suas relações com o usufruto popular pretérito, nomeadamente a feitura de sapatos de pau, portanto os tamancos, que as pessoas calçavam e que eram feitos especialmente de madeira de amieiro, a cestaria obtida de salgueiros, a carpintaria, nomeadamente a construção de alfaias agrícolas e muito especialmente os eixos de carros de bois. Portanto, a vegetação ribeirinha estava intimamente associada ao modo de vida rural dessa altura. Foi por isso que eu gostei muito de ouvir a Ana dizer logo no início da sua apresentação que, na verdade, nós estamos a abordar a interação entre processos sociais e processos ambientais no território.
Para além da vegetação ribeirinha, há outra vegetação que é omnipresente, que é a vegetação ruderal e viária, que aparece na margem dos campos, perdão, dos campos sim, mas essencialmente dos caminhos e das estradas, e quem percorre na altura certa uma paisagem rural, encontra neste tipo de vegetação uma diversidade, eu diria que inexcedível, e na qual existem muitas plantas que noutros tempos tinham associadas virtudes curativas, grande parte das quais foi olvidada. Claro, percorrer uma paisagem a pé é um ponto de partida, mas é igualmente necessário contrastarmos esse percurso com, por exemplo, as representações cartográficas, não apenas aquelas que são mais recentes, mas, se houver caso disso, pegar em algumas um pouco mais antigas. Esta não é assim muito antiga, é a primeira edição da folha número 71 da Carta Militar de Portugal, que abrange São Turcato, aproximadamente foi publicada aproximadamente em 1950, porque os trabalhos de campo são de 48, mas uma carta como estas permite uma leitura relativamente mais limpa, mais nítida do relevo, da hidrografia, da toponímia e da relação entre a toponímia com as ocorrências geográficas, do próprio edificado e mesmo de alguns aspectos da cobertura vegetal. Para além disto, houve um trabalho de pesquisa bibliográfica que procurou ser, não diria exaustivo, porque não havia tempo para isso, mas procurou pelo menos recolher as obras mais significativas, e temos aqui um exemplo, que são as chamadas Memórias Ressuscitadas de Antiga Guimarães, do padre Turcato Peixoto de Azevedo, cujo manuscrito data de 1692, mas se mantiveram inéditas até 1845. Inéditas, mas não quer dizer que não tenham sido lidas, porque algumas obras publicadas logo a seguir, algumas coreografias, reproduzem informações que se encontram no manuscrito de 1692 e, enfim, essas informações sobre paisagem e sobre muitos outros aspectos, sobre a organização do território, são claramente decalcadas da obra do padre Turcato Peixoto de Azevedo. E há aqui esta coincidência do Turcato com o Turcato, não é? Aqui encontramos, por exemplo, referências ao antigo couto de São Turcato, um couto de origem medieval que estava dependente da colegiada de Guimarães e que, até ter uma casa construída especificamente para isso, a chamada Casa da Câmara, reunia sob a copa de uma carvalha. Uma carvalha não deixa de ser um carvalho, só que é um carvalho mais idoso e mais frondoso, copioso, gerador de bolotas e que permite abrigar sob a sua copa um número grande de pessoas e, portanto, por algum motivo, os administradores do couto acharam que era um local que tinha a dignidade suficiente para isso, na falta de melhor. É também feita referência à oliveira, cuja azeitona era recolhida para a lâmpada do santo. Oliveira é essa que está na origem de uma espécie de contencioso entre o couto de Santo Turcato e aqui a colegiada de Guimarães. Conta-se inclusivamente que se procurou transferir essa oliveira para o centro da cidade de Guimarães. Se não conseguiram transferi-la, enfim, pelo menos uma estaca dessa planta veio e foi plantada num largo que ainda hoje é conhecido por Largo de Oliveira, e a partir de uma dada altura a invocação de Nossa Senhora de Guimarães passa a ser Senhora de Oliveira. Mas isso leva-nos num outro caminho que, por muito interessante que seja, não é esse que vamos abordar aqui. Mas esta obra e outras da mesma época, do final do século XVII e do século XVIII, referem-se especialmente ao achamento miraculoso do corpo do santo. Uma das fontes que eu considero mais importantes e que são amplamente utilizadas atualmente, porque felizmente já não é necessário ter especiais aptidões paleográficas para conseguir decifrar este texto das memórias paroquiais, graças à sua edição pelo professor Viriato Capella, são precisamente estas memórias paroquiais. Devo dizer que é muito confortável lê-la numa edição impressa atual, mas isso não nos impede, num ponto ou noutro, cotejar com o manuscrito original para desfazer eventuais dúvidas em relação a alguns aspectos.
mas de facto é aqui que encontramos informações sobre os produtos da terra na freguesia de São Turcato, sobre alguns aspectos da cobertura vegetal e sobre os cereais antigos que eram cultivados antes da chegada do milho maíz, ou milhão, como também é chamado, e que durante algum tempo continuaram a ser cultivados lado a lado com este cereal de origem americana. Um outro tipo de fontes documentais ao dispor de quem quer estudar a paisagem de São Turcato é esta revista publicada pela Sociedade Martins Sarmento, que é a revista de Guimarães. Este é o exemplo de um artigo de Eduardo de Almeida, mas tal como este há diversos outros artigos que permitem, enfim, obter informação diversa sobre o culto de São Turcato, sobre a organização do território e, em certa medida, sobre a paisagem vegetal local. Numa medida muito pequenina, devo dizer. Há ainda o caso de outras publicações periódicas de grande circulação, como é o caso do Ocidente, Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro, que nas suas páginas, neste artigo de 1910, portanto no último ano em que existiu monarquia em Portugal, pouco antes da implantação da República, traz um artigo, melhor dizendo, uma reportagem desenvolvida sobre as romarias do Minho, mas a única romaria do Minho que é aqui referida é precisamente a romaria de São Turcato. Há obras mais recentes que merecem a devida atenção, como este estudo de Augusto Santos Silva, chamado Tempos Cruzados, que foi publicado em 1994, que resulta do seu trabalho em São Turcato. Há uma grande probabilidade de certos sociólogos que estudam São Turcato virem um dia a ser presidentes da Assembleia da República. Há também um trabalho mais recente do João Magalhães, defendido aqui na Faculdade de Letras, que se chama Entre o Mito e a História, a construção da memória de São Turcato e Guimarães nos séculos XVI e XVII, e que demonstra, por exemplo, que a primeira referência segura à existência de uma múmia do corpo do santo é apenas de 1501. Antes disso havia apenas umas referências dispersas a relíquias e não a um corpo inteiro. Portanto, isto levanta toda uma série de questões que também não iremos abordar aqui, naturalmente, embora trabalhos como estes só, digamos assim, de forma secundária abordam aspectos específicos sobre a paisagem vegetal. Portanto, aquilo que é preciso fazer neste, como em qualquer outro tipo de trabalhos, de trabalhos sobre a paisagem vegetal de um território, é perguntar às pessoas. E neste caso temos estas senhoras idosas, já vestidas a rigor, a recriar a festa do Linho na Corredora, que é um dos lugares da freguesia de São Turcato. Esta festa do Linhal da Corredora realiza-se desde os anos 80 e continua a realizar-se, e portanto algumas destas pessoas são potenciais informantes não apenas sobre a cultura do linho, mas sobre outros aspectos da paisagem cultural local. Quem diz a cultura do linho diz a Festa das Colheitas, que é organizada pelo grupo rival, que é o grupo folclórico de São Turcato, portanto estão mesmo na sede da freguesia. Aqui temos uma imagem da Festa das Colheitas do ano passado, um rapaz ainda relativamente jovem, a fazer o melhor possível para conduzir uma junta de bois carregada com milho colhido no campo. Portanto, aquilo que encontramos, de certa forma, enfim, é uma cobertura vegetal que nunca foi estudada com a devida atenção e que atualmente acaba por ser mais pretexto para uma encenação etnográfica de práticas que já desapareceram e que pouco nos informam sobre o que é a paisagem vegetal, quais os seus elementos, como é que estes elementos se organizam com o modo de vida cotidiano. Enfim, e isso eu tive ocasião de constatar em algumas entrevistas etnobotânicas que realizei, uma espécie de perda de saber botânico. Claro que eu posso colocar sempre a hipótese, não falei com as pessoas certas. O que posso dizer é que me esforcei o mais possível por procurar os informantes certos, depois de ter falado com alguns residentes, com alguns agricultores, com técnicos agrários, com alguns artesãos, com os autarcas locais e com o parco.
A verdade é que não encontrei, ao contrário de outros trabalhos que realizei noutros contextos, não encontrei pessoas que se sentissem, enfim, sabedoras e capazes de comunicar o saber sobre as plantas que as rodeiam, para além daquelas plantas que são naturalmente cultivadas, produzidas, consumidas, não é? As outras plantas, sobretudo as plantas espontâneas, é como se houvesse já nesta geração de pessoas que têm uma idade já, enfim, já não são crianças provavelmente, que tiveram uma vivência no meio rural, mas é como se eu tivesse havido uma erosão pronunciada desses saberes botânicos e etnobotânicos em particular. Aquilo que encontramos, na verdade, é uma outra coisa, que é a penetração das multinacionais da agroindústria em espaços como este. Temos aqui os ensaios de adaptação feitos nas propriedades do Sr. Francisco da Cunha Santos, em Santo Trocato, e, portanto, o serviço agronómico da Pioneer tem muito interesse em fazer fazer acordos com os proprietários privados e produzir um tipo de cereal que não serve para mais nada senão para dar de comer ao gado bovino, não é? E obriga ao seguinte, obriga a que o agricultor todos os anos tenha que comprar semente à Corteva AgriScience. É um bom negócio, pelo menos para a Corteva AgriScience. Quem diz milho diz vinho, e o Entrador e Minho é conhecido por um modo tradicional de condução da videira, que é a chamada vinha de embarrado ou de enforcado, em que, enfim, essa planta vitis vinífera, trazida há muitos anos para a Península Ibérica e cultivada desde há longo tempo, mantém as suas características de planta trepadora, arrimada a árvores que são tratadas para tal. Olmeiros, freixos, carvalhos, até plátanos, as árvores ribeirinhas, muitas vezes são freixos, cerdeiras, enfim, há toda uma galeria de árvores que se serviram ao longo de muitos séculos de arrimo. Portanto, essas árvores são conhecidas pelo nome muito expressivo de uveiras, porque servem para que a planta vá trepando por cima ao longo do tronco, não é? Aquilo que se assistiu nos últimos anos, nas últimas décadas, foi uma decadência acentuada deste modo de condução da vinha, que é substituída por isto que aqui vemos, que é a condução em vinha baixa. Evidentemente que a qualidade do vinho melhora, mas a paisagem transforma-se implacavelmente. Portanto, unidades como esta que aqui está, que é a Quinta de Vilar, em Santo Trocato, estão praticamente a desaparecer. Mas esta Quinta de Vilar é uma quinta que fica no lugar alto da freguesia de Santo Trocato, disposta num anfiteatro abrigado voltado ao sul, com campos armados em socalcos, que se vêem aqui nesta fotografia, aliás, o desenho harmónico dos campos que acompanham o declive do terreno, cultivados até há pouco tempo atrás com cereais, que alternavam com ervagens semeadas ou espontâneas para pasto dos bovinos. São os campos prado, delimitados por sebes de choupos, sustendo vinha de enforcado com árvores de fruto intercaladas, castanheiros, oliveiras, macieiras, cerdeiras e, no caso desta quinta que eu fui visitar, uma única nespereira, fruteira cultivada desde tempos antigos na Europa, hoje quase abandonada. Não confundir com aquilo a que regionalmente se chamam magnoeiros, cujos frutos são os magnórios amarelinhos. Sobre isso depois podemos falar. Na proximidade da antiga Casa de Lavoura, atualmente quase arruinada, entrevêem-se fruteiras de espinho, um limoeiro e algumas laranjeiras, ao pé de um diospireiro e uma nogueira, que estranhamente também não encontrei aqui nenhuma figueira, que é uma árvore quase que omnipresente nestes espaços rurais. A questão é esta: quanto esforço foi necessário ao longo de dilatado tempo para armarem socalcos a vertente, estrumar pacientemente o solo ingrato, até que nele medrassem árvores de fruto? Que trabalho exigiriam estas árvores ao lavrador, ano após ano, até que os seus frutos se tornassem os desejados, em quantidade, em qualidade? Quantos cuidados requeridos para destruir fungos e insetos vorazes devastadores de fruteiras? É de admirar que alguém possa deixar assim, abandonadas à sua sorte, tão generosas árvores, descendentes de fruteiras ancestrais que poderiam ter existido no próprio jardim do Éden, sustentando o primeiro casal humano. Nesse tempo, original e simbólico,
Adão e Eva ainda não tinham caído em desgraça, desdita necessária, contudo, para que a agricultura viesse um dia a ser inventada. Enfim, São Turcato tem um lado A e um lado B, e se calhar até outros lados, não é? E portanto, se há um verso, há também um reverso que não é exatamente aquele que consta dos postais, dos cartazes, dos folhetos como esses que vocês receberam. É um lado que está ligado, por exemplo, neste caso, ao abandono em concreto de uma antiga unidade que era uma serração que deveria trabalhar sobretudo com madeira de pinheiro. Atualmente, nas vertentes de São Turcato, são raros os pinheiros. O que temos é sobretudo o eucaliptal, não é? Que reveste grande parte das vertentes. E, portanto, o que acontece, em certa medida, é que este vale, este verde vale, é, do ponto de vista do estudo da sua paisagem vegetal, um espaço em branco, cujo contorno é, pelo menos em parte, traçado a partir dos espaços circundantes, por vezes mais ricos em informação. Como é que eu consegui resolver esta ou estas dificuldades para produzir o tal texto, de que está aqui já um facsímile daquilo que virá a ser impresso dentro de relativamente pouco tempo, se tudo correr bem? Bom, criei um personagem, um caminhante, que protagoniza uma narrativa ligeira, mas fundamentada, que vai inventariando e discutindo aspectos da paisagem vegetal ao longo do seu percurso. E, portanto, o caminhante dá-se conta que está a percorrer uma paisagem que é uma paisagem transsubstancial. Este conceito é um conceito um bocado estranho. Eu teria muita dificuldade em conseguir explicar de forma clara o que é este conceito de paisagem transsubstancial. É um conceito que ainda está envolvido num certo mistério, ainda está a nascer, mas tem subjacente uma ideia de transformação da substância da paisagem entre autóctone e exótico, entre autogénico e transgénico, este sim um conceito que foi apresentado de forma luminosa pelo geógrafo Álvaro Domingues, entre rural e urbano, entre um passado idealizado e um futuro incerto, mas implacável. É um conceito que procura ser, mais que uma camisa de forças, uma chave de interpretação desta paisagem que exige um aprofundamento adequado, não apenas daquilo que ela é fisicamente, mas igualmente da sua própria percepção, abrindo-se a uma dimensão teórica, a uma dimensão de pensamento crítico conceptual. Portanto, é esta a obra coletiva da qual este texto fará parte, que está em fase de edição final. Isto é uma imagem da sobrecapa do livro, da autoria de Pedro Simões, que é o designer gráfico que trabalhou de uma forma, eu diria que exemplar, todo o conteúdo da obra, do ponto de vista gráfico, e que usou como elemento de fundo o perfil da múmia de São Turcato. Parece haver aqui uma estranha consonância ou dissonância entre o perfil deste homem santo, ou que pelo menos é tido como tal, e o próprio perfil da paisagem no centro da qual está o tal santuário de São Turcato. Para terminar, gostaria de agradecer ao Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. António Martins, ao arquiteto Carlos Fonseca, ao Presidente do Grupo Folclórico da Corredor, o Sr. Henrique Macedo, ao Engenheiro José Pedro Costa, da Corteva AgriScience, à Doutora Maria José Nobre, da Biblioteca Municipal Raul Brandão, ao professor Paulo Novaes, juiz da Irmandade de São Turcato, ao Dr. Rui Faria, investigador, ao Padre Valentim Gonçalves, da Paróquia de São Turcato. Gostaria de deixar também um agradecimento institucional ao Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, ao Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da FLUP, à Muralha, Associação de Guimarães para a Defesa do Património e à Sociedade Martins Sarmento. Finalmente, dois agradecimentos muito especiais, um ao Paulo Vasconcelos, aqui presente, e outro ao Raul Pereira, editor desta obra. Muito obrigado pela vossa atenção.